Inicialmente, eu queria agradecer a tolerância do Conselho Universitário de permitir que eu possa fazer minha fala, mesmo depois do atraso, me desculpar pelo atraso. Queria, inicialmente, então, cumprimentar a mesa, o professor Pascoal, a professora Maísa, o nosso secretário-geral, e, em nome deles, todos os conselheiros, conselheiras, convidados e convidadas do Conselho Universitário, né? Queria fazer publicizar algumas informações acerca da questão da tramitação dos passivos dos 3%, não é? Lá em 2016, quando houve uma reunião do Conselho Universitário, em que o então reitor da Unesp manifestou-se por não conceder o aumento dos 3%, embora concordasse com ele, o professor Durigan, a Dunesp, inicialmente, tanto quanto o Sintunesp, começaram a fazer gestões no sentido de pressionar a reitoria para que cumprisse os 3% e não deixasse o nosso salário abaixo do salário dos correspondentes docentes das outras 3 universidades. Houve, então, uma ação judicial que foi proposta pela Unesp. Eu não sei também em que época o Sintunesp também entrou com uma ação judicial. Essa ação judicial teve que ser colocada em 2 instâncias, né, na Fazenda Pública, que trata das questões dos trabalhadores estatutários, e na Justiça do Trabalho, que trata dos seletistas. Essa questão veio desde 2016, tramitando na Justiça, não é? E, no final de 2021, o processo impetrado pela Adunesp avançou a ponto do ministro do Supremo Tribunal do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, melhor dizendo, colocar em pauta para o colegiado e para que ele pudesse decidir a respeito da questão que estava sendo colocada. Acontece que, desde o início da gestão do professor Pascoal, nossos sindicatos iniciaram uma conversa com o professor Pascoal até antes da edição do grupo de trabalho, né, da constituição oficial do grupo de trabalho, e apareceu então a possibilidade de que os sindicatos pudessem conversar com a administração superior da universidade, e daí sair um consenso a respeito da questão do pagamento desse passivo, né? Essas reuniões aconteceram. Como havia a possibilidade do juiz deliberar, nós, da Adunesp, informamos o ministro do Tribunal Superior do Trabalho de que havia negociações e, portanto, a possibilidade de um acordo, e solicitamos a ele que retirasse da pauta o que foi feito, e foi dado, não me lembro mais, 60 ou 90 dias para que então fosse concluído o acordo e enviado à Justiça, né? Esse acordo, para construir esse acordo, discordando um pouquinho do professor Pascoal, houve, sim, conflitos durante o processo, conflitos que foram mediados de maneira muito competente pelo professor Celso, César, que coordenou a equipe de negociadores da reitoria, não é? Num ambiente democrático, em que posições contrárias eram colocadas e em que o horizonte era sempre que as partes pudessem ceder e pudéssemos caminhar para construir um acordo que não necessariamente fosse o acordo dos sonhos da reitoria e não necessariamente o acordo dos sonhos dos sindicatos, mas um acordo que fosse, de certo modo, possível de ser executado aceitável por todas as partes, melhor dizendo, né? E isso aconteceu, né? A questão
da cobrança dos honorários de êxito da assessoria jurídica da Unesp, ela está assentada num contrato que há entre a Adunesp e a sua assessoria jurídica e assentada em lei. Portanto, a Adunesp está com absoluta segurança de que essa cobrança é legítima e legal, com todas as vênias àqueles que têm posição divergente, né? Ninguém aqui tem o dom da infalibilidade jurídica, não é? Tanto é assim que, se fosse de outra forma, não teríamos que reservar no nosso orçamento um volume de recursos grandes que se refere exatamente ao pagamento de custas de processos que a universidade perde, eventualmente perdeu na justiça. Ainda reafirmando que o processo democrático, a existência da democracia que está sendo retomada e consolidada nessa gestão, ela implica na possibilidade de haver divergências e na possibilidade de que as posições divergentes, advogadas por pessoas diferentes, possam ser colocadas com segurança, sem que essas pessoas temam qualquer represália por conta de terem esta ou aquela posição, não é? Então, eu penso que este clima, digamos assim, inaugurado nessa gestão, não é, tem todo o nosso apoio e deve continuar, e é exatamente nessa linha que a Adunesp tem se manifestado. Gostaria de dizer também que não há, segundo informações que eu obtive ainda hoje, absolutamente nenhuma questão relacionada com o pagamento dos honorários advocatícios que possa ter qualquer implicação na velocidade com que o processo está caminhando na Justiça. Como disse o professor Pascoal, num primeiro momento, foi o julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, né? O ministro despachou para o Tribunal Paulista, né? Sendo que, nesse processo, foi acompanhado por advogados ligados à nossa assessoria jurídica, ou seja, a assessoria jurídica da Adunesp, que entrou em contato com o ministro lá em Brasília, no sentido de fazer com que o processo pudesse ser acelerado, pudesse ter celeridade em função da importância dele para a comunidade da Unesp, né? E creio que isso fez algum efeito na medida em que o julgamento foi, pelo menos a passagem pelo Tribunal Superior do Trabalho foi relativamente rápida. Veio para São Paulo, ainda não está despachado para a ministra, ou melhor dizendo, para a juíza do trabalho de São Paulo, que vai, digamos assim, presidir o processo de homologação e de execução da pena. Neste momento, o processo que veio de Brasília está na Secretaria do Tribunal do Trabalho de São Paulo. Portanto, pelas informações que eu tenho, não há nenhuma injunção, nada que tenha relação com a velocidade com que o processo está caminhando, que tenha relação com a questão da taxa de êxito dos advogados contratados da assessoria jurídica da Unesp, né? Então, eu queria dar essas informações para que todos saibam o estado da arte, né? E para que todos saibam que... também, a outra questão é o seguinte, passou andou, melhor dizendo, o processo na Justiça do Trabalho. Falta fazer o processo andar na Fazenda Pública. Então,
o combinado entre as assessorias jurídicas foi que, primeiro, o documento que foi para o Tribunal do Trabalho, ele precisa ser adaptado para ser mandado para a Fazenda Pública. Já fizemos isso na terça-feira, já deve estar sendo encaminhado. Então, é isso que eu ia perguntar, porque até ontem eu não tinha Edson notícia de que teria sido feito. E isso trouxe- era a responsabilidade da assessoria jurídica Isso. da Unesp. Então, Já tá ótimo que já está feito, vamos fazer o esse que não está processo. é homologado, tem que ser homologado para poder Sim. pagar, tem que ser homologado, senão não tem acordo que não é homologado, ele não, Sim. é um acordo entre partes só, né? E essa é uma ótima notícia, o que significa que o processo tem todas as condições de caminhar, só que agora o tempo é o tempo da justiça. Então, teremos, como disse o professor Pascoal, ter um pouco de paciência até que isso aconteça. E, para terminar, a minha esperança de que, nessa zona cinzenta, entre o recurso necessário para dar segurança financeira para a universidade e o recurso que pode ser aplicado em outras coisas, a minha esperança é que nessa zona cinzenta se possa chegar à conclusão de que há recurso para fazer esse pagamento integral de uma única vez. Muito obrigado. Tá bom, João Charles, obrigado, você foi bastante didático, né? Acho que você esclareceu bem a tramitação toda, exatamente como ela se deu, não é? Ok. Alguém quer comentar sobre esse assunto? Podemos encerrar essa fase? Não tem mais ninguém inscrito? Não. Então, nós não temos ninguém inscrito. Se alguém quiser fazer alguma fala ainda, por gentileza, Cláudia.